Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais um dia de palavra, para mais um dia de devocional. Vamos lá? Abre a tua Bíblia em Números capítulo 4. A gente vai estar lendo aqui a partir do versículo 1. Mas primeiro vamos estar aqui convidando Deus, Jesus e o Espírito Santo para estar aqui conosco. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer por mais um dia, que seja mais um dia na tua presença, Paizinho. Paizinho, eu quero convidar, Pai, o Senhor Jesus e o Espírito Santo para juntos darmos continuidade aos devocionais. Devocionais esses que têm falado aos nossos corações, têm nos mostrado o que devemos fazer e o que não devemos fazer. Senhor, pelo poder do nome de Jesus, eu peço a presença do Espírito Santo aqui conosco, Pai, para nos dar maior entendimento da Tua Palavra. E assim a gente vir colocar em prática em nossas vidas, Senhor. Paizinho, pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu te agradeço. Amém. Gente, abre a tua Bíblia em Números capítulo 4, versículo 1, que fala assim: O Senhor disse a Moisés: Faça a contagem dos levitas, descendentes de Coate, por grupos de família e por família, e registre todos os homens de 30 a 50 anos de idade que tiveram capacidade para trabalhar na tenda sagrada. Os serviços do coaditas na tenda é de cuidar das coisas santíssimas. Quando o acampamento for desarmado, Arão e seus filhos entrarão na tenda, tirarão a cortina que está em frente da arca da aliança e cobrirão a arca com ela. Eles porão em cima dela uma cobertura feita de pele finas, e sobre essa coberta estenderão um pano azul, e depois enfiarão os cabos nas argolas da arca. Somente até aqui, do 1 ao 6. O que Deus quer que a gente aprenda disso aqui? Aqui, a partir do capítulo 4, quando você pegar para ler, para você meditar na palavra, você vai ver que foram organizados grupos de acordo com suas famílias, para que foram designados para cada função dentro da tenda. Então, cada pessoa dentro da tenda sagrada tinha a sua função. A função de um, o outro não fazia. A função do outro, o um não fazia. Então, cada pessoa ali estava designada para uma função. E os únicos que poderiam entrar na parte santíssima da tenda, que era a parte mais pura, que era a parte mais santa, era somente a família de Arão e seus filhos. Os coaditas não podiam entrar na parte santíssimas. E assim, respectivamente, os outros grupos. Por quê? Se eles adentrassem em partes que não eram dele, designadas por Deus, eles morreriam. A punição era a morte. Entende? Justamente porque eles precisavam obedecer o que foi passado para eles. Entender que a função deles também era importante. Então, eles tinham que fazer a função deles com maestria. Eles tinham que fazer a função deles com excelência. Porque eles estavam ali na tenda sagrada. O que a tenda sagrada representava? A presença de Deus. Entende? O que Deus quer que a gente aprenda disso aqui, que a gente extraia disso aqui? Você foi designado para algo. Seja no seu trabalho, seja na sua vida particular, seja você com Deus. Você foi designado por algo e você exerce uma função. O que Deus quer de você? Que você não trabalhe por desdém. Que você não faça pouco caso do que você faz. Porque tudo que você faz, tudo que acontece na sua vida, de um modo geral, ok? Você precisa entender que você foi designado para isso. Ah, mas é passageiro, é temporário. Ok, mas é passageiro e temporário, mas você foi designado para essa função. Por que você foi designado para essa função? Porque existem características em você que somente você conseguiria fazer. Então, o seu jeito faz diferença, a sua personalidade faz diferença, a sua proatividade faz diferença, o modo como você se responsabiliza faz diferença, entende? Então, o que Deus quer que a gente entenda disso aqui? Tudo que acontece na sua vida, existe um porquê por trás. Existe um propósito por trás. Entende? Então, Deus quer de você o quê? Que você faça com excelência. Faça tudo na sua vida direcionado para o Senhor, para Deus. Porque quando a gente faz algo direcionado para Deus, a gente trabalha com mais vigor. A gente trabalha com mais atitude, a gente trabalha com mais, sabe, com mais vontade. Então, a função que hoje você tem na sua vida, de acordo com o que é a sua vida de um modo geral, seja no trabalho, seja para a igreja, seja para Deus, o que foi atribuído a você, trabalhe com excelência. Trabalhe com maestria. Porque o que você faz diferença.
Não se preocupe com o fato de achar que a função que foi te dada ou o que você está fazendo é pequeno, porque não é. A gente precisa parar de se comparar com o outro. Existe uma comparação dentro de cada ser humano que fica achando que a função do outro é melhor que a sua. Não é. A sua função é tão importante quanto a outra. A sua função, você fazendo o seu trabalho com maestria, vai resultar no montante. Esse montante gera-se um montante maior. Então você é tão importante quanto o outro. Todos são importantes. A gente não tem que trabalhar olhando para o campo do vizinho, a gente tem que trabalhar olhando para nós mesmos. Entende? Se você está insatisfeito com a função que foi atribuída a você, o que você tem que fazer? Você tem que mudar a si mesmo. O modo como você olha para as coisas, o modo como você se permite ser influenciado pelo maligno. Não pense você que quando o outro vem até você falar mal do outro, não pense você que o que você diz aqui não vai ser passado para frente, porque vai ser passado para frente. E aquela pessoa que está sendo leve trás de informações é uma pessoa usada pelo maligno, porque ela quer desestabilizar você, porque você incomoda de um certo modo, onde Deus colocou. Você é luz. A luz vai incomodar as trevas. Entende? Então vem pessoas perto de você dizendo que você não faz direito, você não é capaz, você não vai dar certo, o teu lugar não é aqui. O teu lugar é aí, você é capaz e você faz direito. Porque quem te colocou aí foi Deus. Entende? Entende a voz que você está escutando? Entende a quem você tem que direcionar o seu foco? Deus te colocou. Deus se responsabiliza. Só que você tem que mudar a sua mentalidade em achar e querer agradar o ser humano. A gente nunca vai conseguir agradar o ser humano. Nunca. Porque o ser humano nunca está satisfeito. Ele está satisfeito hoje, amanhã ele já não está satisfeito mais. Então você não tem que trabalhar, agradar o ser humano. Você tem que trabalhar para agradar ao Senhor. Porque se Deus te colocou nessa função, Deus te colocou nesse lugar, é porque você tem capacidade o suficiente para executar o serviço. Entende? E se você não tiver capacidade, em termos de inteligência, vamos colocar assim, através das suas características e personalidade e da intimidade que você tem com o Senhor, você vai conseguir se sobressair melhor do que aquela pessoa que não tem a presença de Deus. Porque quem te capacita para a função que Ele colocou é o próprio Deus. Então não tem o que você temer. Entende? Você tem que apenas priorizar a presença de Deus na sua vida, continuar no seu relacionamento com Ele, sendo fiel ao Senhor, porque a capacidade vai vir dele. E acreditar que você é tão merecedor quanto qualquer outra função que existe próximo de você. Então faça a função que Deus te colocou com excelência. Faça para o Senhor, faça para Deus. Não se preocupe com opiniões alheias. Não queira adentrar em lugares que não é para você entrar. Não queira fazer funções que não é para você fazer. Ok? Porque quando a gente se preocupa com coisas que não é pra gente se preocupar e a gente entra em funções que não é pra gente fazer, a consequência aqui na Bíblia é a morte. A consequência na sua vida seria a mesma coisa. Poderia ser a perda do emprego, poderia ser a sua morte espiritual, a desobediência ao Senhor. Entende? Então Deus designou você para algo, faça esse algo com excelência. Faça esse algo voltado para o Senhor. Queira agradar o coração de Deus. Não se preocupe com as pessoas à sua volta. Se você tem limitações e Deus te designou a função que você está fazendo, vai no Senhor pedir a resposta, vai no Senhor pedir a força, vai no Senhor pedir a capacidade. É Ele que te capacita. É Ele que te mantém de pé.
É Ele que te defende. E através do seu relacionamento com Ele, é que você vai conseguir fluir, você vai conseguir fazer, você vai conseguir ir, você vai conseguir se manter. É através do seu relacionamento com Deus. Entende? Então sempre tenha dentro de você. Faça o seu trabalho com excelência. E saiba que você foi escolhido por Deus para essa função. Então, se você foi escolhido por Deus para essa função, você tem capacidade suficiente de executá-la. Não se ache pequenininho, porque são dos pequenininhos que Deus gosta. Porque os pequenininhos têm a humildade de reconhecer que sozinhos não conseguem. Entende? E essa característica sua que faz a diferença para Deus e aonde Ele te colocou. E essa característica sua, por fato de ser pequenininho, que agride tantas pessoas à sua volta. Porque elas não conseguem entender como é que uma pessoa pequenininha faz tanto barulho. Como é que uma pessoa pequenininha, aos olhos deles, mexe tanto com a arquitetura do lugar, mexe tanto com as pessoas no lugar. Então, o fato justamente, essa característica sua que você acha irrelevante, é justamente o estrondo que Deus usa para poder evidenciar a presença dele aonde ele te colocou. É justamente o pequenininho que você se acha que faz a diferença para a obra que Deus colocou nas suas mãos. Entende? Então, não se olhe mais como pequenininho, porque você é um gigante. E você causa um medo nas pessoas à sua volta que você nem imagina. Porque a sua intimidade com Deus gera isso. Não se ache pequenininho, porque Deus te vê como algo muito grande. E o que importa na sua vida é como Deus te olha. É como Deus te vê. E é o que Deus pensa a seu respeito. Então, quer agradar alguém? Agrade ao Senhor. Faça para Deus tudo com maestria e excelência. E seja grato pelo lugar e pela função que Deus te deu. Porque através da sua vida, a presença de Deus vai sempre estar presente nos lugares aonde você estiver. Porque Ele vai usar a sua vida. E vai trazer clareza para o lugar onde Deus te colocar. Então, o pequenininho se fará grande na presença do Senhor. Tá bom? Essa foi a mensagem de hoje. Vamos estar aqui fazendo uma oração para a gente estar encerrando esse momento. Vamos lá? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer por essa palavra, Paizinho. Obrigada, Senhor. Obrigada por nos mostrar que contigo nós crescemos, que contigo nós desenvolvemos, que contigo nós somos, Pai. Que o nosso coração, Senhor, nunca perca a vontade de buscar a Tua presença. E sempre priorize o Senhor em nossas vidas, Pai. Que nosso coração sempre seja um contigo, Espírito, em verdade, Senhor. Pai, pelo poder do nome de Jesus, eu quero consagrar cada pessoa que é Ti, que cada vida venha ter um real encontro contigo, um encontro que sara, que transforma, que cura, que liberta. Que cada vida, Senhor, venha ser um contigo, em Espírito, em verdade, na sua individualidade e intimidade, Senhor. Que cada pessoa venha ter um despertar no seu coração para Te buscar, Pai. Para ser íntima de Ti, Pai, e Te priorizar. Em nome de Jesus, Senhor, eu agradeço. Amém. Gente, obrigada. Que Deus te abençoe. Que você venha ter um dia, uma tarde, uma noite espetacular na presença do Senhor. Tá bom? Fica na paz. Tchau, tchau.